Agora pense, 2 feridas médias. As 2 foram atender uma ocorrência. Acho que isso aí já não tinha como dar muito certo não, né? Ou ia, né? Começou a dizer que o cara estava dentro de um rio precisando de ajuda, querendo sair dali. Ei, estamos de volta! Quem tá aqui por causa do Paranormal Experience? Já diz aqui, eu vim do Paranormal. Eu tive assim o prazer de falar um pouco, né, sobre essa experiência que eu tenho desde, né, criança e que outros colegas também possuem e têm coragem também de falar. E por causa disso, por causa de vocês também, eu resolvi trazer o caso que está em aberto aqui no canal da Perita Médio. Exatamente. O derradeiro caso dela que ficou em aberto, porque a gente não sabia o desfecho, foi aquele em que ela foi lá numa rezadeira lá para tirar as energias. A rezadeira falou para ela que ela iria atender um caso específico e deu até o nome da vítima. Isso um dia antes. Pois é, e aí quando eu comecei a contar, não contei muito bem, né? Porque eu tava ali naqueles meus desafios, vencendo também, né? Os meus desafios. Como, por exemplo, falar devagar por causa da medicação, o TDAH depois, mas estamos vencendo. E o caso sobrenatural, que é sobrenatural mesmo, ele é bizarro. Vai dando logo aí teu like, porque se você gosta desses assuntos, eu vou trazer mais. E você que caiu de paraquedas aqui, te inscreve no canal. Porque assim, todos voltam. Ninguém se arrepende, não. Vamos ao caso. Para quem acompanha aqui desde o comecinho, sabe que as histórias sobrenaturais nem sempre são minhas. Algumas são minhas, outras de colegas meus. Somos ali em torno de 10 que tem coragem de falar. Abertamente só eu tenho. Então, entre esses colegas peritos, nós temos algumas mulheres. E uma delas é a que mais acontece, é com ela que mais acontece situações assim estranhas. Só para relembrar, ela já me ligou desesperada, porque apagou indo para a ocorrência. Até falei isso lá no Paranormal, né? Ela chega na cena de crime e vê os espíritos ou do lado do corpo, do lado de quem estiver ali com ela, tá? Inclusive, teve uma vez que ela foi com a outra perita que é médio também. Agora pense, 2 peritas médias. As 2 foram atender uma ocorrência. Acho que isso aí já não tinha como dar muito certo não, né? Ou ia, né? Sabe-se lá. Elas estavam lá mexendo no cadáver, analisando as lesões, como todos os peritos fazem, quando o técnico de necropsia precisou raspar um pedaço do cabelo. Isso eu não contei lá no Paranormal, não. Começou a cortar um pedacinho do cabelo para ver a lesão melhor, né? A nossa perita médio, ela sentiu tudo que era feito ali no corpo da vítima. A outra perita não sentiu nada, só que tinha a impressão de ver o corpo se mexer. O corpo do morto, ele se mexe, tá? Mas não é assim, imperceptível, de uma hora para outra. Inclusive, essa informação de que o corpo se mexe do morto, ela é nova. Dá até um vídeo. Depois desse dia aí, as 2 passaram, voltando aí para as 2 peritas médias. Depois desse dia aí que aconteceu, as 2 passaram a ter umas situações muito estranhas dentro de casa. Pensa, gente. E aí, a nossa perita médio, que eu vou chamar de Joana, procurou uma benzedeira para descarregar ali as energias, né? Aquelas coisas pesadas. Tem outros peritos que buscam sim, fazem reiki, aromaterapia, vão pro espiritismo, fazem reiki, outros não fazem nada porque não acreditam mesmo. E a nossa perita médio, Joana, fictício, claro, né? O nome já falei, porque ela não quer que a identidade dela seja revelada para o Brasil inteiro. Ela passou a ir constantemente, frequentemente numa rezadeira realmente. E no dia 1º de novembro de 2021, ela foi lá com a mulher mais uma vez, porque no dia seguinte, dia de finados, ela teria plantão. Eu acho que ela queria ir leve, né? Sem muitas coisas com ela. Aí a rezadeira tá lá fazendo as coisas, de repente pergunta pra ela: quem é Eduardo? Ela tomou um susto, porque a gente tem um colega chamado Eduardo. Ela ficou preocupada, porque a gente já pensou se acontecesse alguma coisa, né, com o nosso colega, a rezadeira lá estivesse vendo alguma coisa aí, só que não era com o nosso colega. Aí a rezadeira disse assim: deve ser aí alguns desses espíritos que vêm aí contigo, vamos orar por ele. Começaram a orar. Nisso,
A mulher lá disse o quê? Começou a dizer que o cara estava dentro de um rio precisando de ajuda, querendo sair dali. Estava desesperado, pedindo para sair dali. Que o corpo dele estava judiado. Ele estaria sem as pernas e com um ferimento no peito e na nuca. Mano, eu acho que eu tinha... Daí eu decidi marcar uma rezadeira para poder espantar os maus espíritos. E eu marquei no dia 1º de novembro. Aí eu tava lá, no lugar, ela começou a fazer as orações e é sempre ela e uma outra pessoa, uma outra moça. Aí a outra moça parou tudo. Peraí, quem é Eduardo fulano de tal? Porque deu o nome completo. Aí eu falei, não conheço. Aí ela, tá, vamos continuar aqui as orações, já eu descubro. Aí, continuou as orações, ela voltou. Ele tá dizendo que ele tá debaixo d'água. Aí essa moça rezadeira que eu vou, ela chegou e falou, você sempre trazendo esses casos pra gente, né, menina? Aí eu arregalei o olho e falei, oxe, não atendi ninguém debaixo d'água, não sei do que se trata, né? Tipo, a culpa não é minha. Aí ela falou, aí a outra moça, né, falou assim, olha, ele tá falando que ele tá debaixo d'água e que ele queria muito sair debaixo d'água, que judiaram muito dele antes dele morrer. E aí ele falou das lesões no pescoço, falou das pernas e tal, e explicou como o caso aconteceu e como eles tinham judiado dele, né? Torturado. Aí eu, meu Deus, aí a rezadeira falou assim, então vamos orar pra ele sair de dentro d'água. Aí eu pensei, vamos orar. Tem a galera de plantão hoje. Ai, gente, me perdoe, mas eu fui um pouco egoísta porque eu pensei, meu Deus, como é que pode? A pessoa entrou na minha sessão que não tinha nada a ver com a história. Aí eu pensei, eu não quero atender esse cara. Enfim, a gente começou a orar e eu pensando, tomara que o colega do plantão pegue logo esse caso e resolva já esse caso. E a gente orando, e toma-lhe a orar, eu bora orar. Toma-lhe a orar, depois que terminou as orações, ela falou, não, beleza, ele já conseguiu se desprender. Eu pensei, beleza, daqui a pouco estão chamando algum colega para poder atender essa ocorrência aí. Ok, aí finalizei minhas orações lá, né, na rezadeira e fui para casa. No outro dia ele estava de plantão, 2 de novembro. Aí, mas sabe quando você vai pro plantão assim meio receosa? Eu fiquei, meu Deus, será que esse cara saiu mesmo? Será que de fato foi algo assim relacionado? E por que veio na minha sessão uma coisa nada a ver? Eu tava procurando outras coisas para resolver dentro de casa, não tem nada a ver com trabalho e tal, e de repente ter essa interferência, né? Rapaz, o plantão foi seguindo, eu pensei, não deve ter acontecido nada. Eu olhei no livro, não tinha dado nenhuma ocorrência nesse sentido. Mas não parou aí não, ela ainda disse o nome do espírito, um tal de Eduardo de alguma coisa aí. Joana só orava naquele momento ali para que esse corpo fosse encontrado logo no dia 1º, né? Porque no dia seguinte era o plantão dela. Ela não queria bronca na mão dela, não. No dia seguinte, lá foi Joana para o plantão. Ela não tirou o plantão sozinha, tinha mais uma colega nossa. O plantão estava puxado, já tinha dado 2 ocorrências. E isso cedo, tá? A colega chegou já avisando para ela, olha, tem mais um encontro de cadáver, tá? Na fonia. Agora é no Hip Rap. Hip Rap, para quem não sabe, quem não é do Amazonas, é um córrego de rio que corta a cidade, tá? Na hora, a Joana lembrou do quê? Do que a mulher tinha dito. Quando chega, do que a mulher tinha dito. Lá foram elas pro local. Chegaram lá no local, o corpo de bombeiro tirou, né,
o corpo da vítima. Ela não queria nem ver aquele corpo que eles deixaram lá virado de bruços. Ela começou a ficar pálida. E a outra perita se assustou e perguntou o que estava acontecendo, né? Ela teve que contar. A perita só disse assim: tu acredita nessas coisas, é? Deixa de besteira, Joana. E mais, tu não tá vendo que ali é uma mulher, não? Aí elas se aproximaram, né? E viraram o corpo. Não, não era uma mulher. Realmente era um homem. E o corpo era exatamente como a rezadeira contou. Sem as pernas. Com ferimento de arma branca no peito e na cabeça. Será que era o tal do Eduardo? Esse é um mistério até hoje, porque não tinha identificação, não tinha nome. Faltava essa peça do quebra-cabeça. E aí o primeiro vídeo parou aqui. Passou mais de um ano e Joana resolveu ir atrás para saber se tinham descoberto a identificação do cara, né? E ela me pediu ajuda para isso, porque ela não queria mexer com isso sozinha. Aí fui lá no IML, puxei no sistema e aí descobrimos que ele foi enterrado como indigente e até hoje ninguém reclamou do corpo. Fizeram a coleta de DNA, colocaram no banco de DNA criminal, inclusive, e até agora não deu similaridade com nenhuma outra amostra. O material tá lá, separado, né, para o dia que alguém reclamar, fazerem o teste. Mas só que eu descobri outra coisa, um outro mistério nesse embolo aí. Lembram do nome Eduardo de alguma coisa? Que eu não vou dar o nome completo, tá, gente? Pois bem, eu vi no sistema, no mesmo dia 2 de novembro, algumas horas depois do encontro de cadáver lá do Rio, do Hip Hop, o grupo da noite atendeu um homicídio por arma de fogo e o nome era exatamente aquele que a rezadeira deu. O que será que aconteceu aí? Será que a rezadeira, além de falar sobre o espírito que pedia ajuda para sair de dentro da água, né, falou sobre a morte que viria a acontecer, porque o de dentro do rio já estava morto. Mas também falou de uma morte que viria a acontecer desse tal aí de Eduardo? Será que deu linha cruzada nas informações ou foi apenas uma coincidência? A perita médio acha que foram duas informações aí cruzadas, tá? Então, eu expliquei, por conta disso eu não sei o nome da pessoa, mas eu sei a data do atendimento. Se você puder achar, eu agradeço. Rapaz, quando ela baixou, só pela data, baixou todos os atendimentos daquela data. Aí eu vejo bem grande o laudo do Eduardo. Aí ela, será que é esse? Mas o horário não batia e era arma de fogo. Aí eu falei, não faz sentido, mas vai que eu vi errado as lesões e tal. Gisele, o nome estava certinho. Nome e sobrenome. Na hora eu lembrei, eu falei, misericórdia, sim. Aí que eu fui olhar, não era o meu caso. O meu caso ainda está sem identificação, ele foi enterrado como indigente. Esse Eduardo, o chamado dele foi horas depois do chamado que eu atendi do cara que estava debaixo d'água. Gi, eram duas pessoas pedindo socorro naquele dia. E a moça lá, a rezadeira, achou que se tratava de uma pessoa só, mas eram duas pessoas. Pense que eu saí do ML tremendo. Que eu fiquei, misericórdia, Senhor. Como é que pode isso? O cara que descreveu como tinham maltratado ele, que ele queria sair de dentro d'água. E o Eduardo, que de repente era o mentor espiritual, não sei, dele, já informando que ele iria partir, porque eu também não olhei no laudo se ele estava em decomposição, não, mas eu acho que não estava, porque era arma de fogo, então, e com a identificação, então eu suponho que não. Eu tô chocada com a situação. Se for realmente algo espiritual, por que escolheram ela? Porque parece assim uma coisa meio que escolhida, né? Sei lá. Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. Por isso, se você tiver, por favor, deixa nos comentários, porque eu vou ler. E a perita médio também, tá? Porque ela assiste aqui. Assiste. Inclusive, ela participou da imersão do Paranormal Experience. Ela me contou hoje, quando ela viu aí
o podcast. E com essa eu me despeço e te aguardo no próximo vídeo. E se você quiser mais assuntos sobrenaturais, tem a nossa playlist aqui, tá? Até lá. Tchau.